Oi, tá funcionando esse? E esse fica aqui com a gente. E esse fica aqui. Com a gente. Pessoal, a nossa mesa redonda, eu quero agradecer inicialmente a direção do Congresso pela oportunidade dessa mesa rica que nós vamos fazer um bate-papo aqui, né? Então, produção artesanal sustentável e inovação tecnológica. É uma mesa que nós vamos discutir temas, trazer temas que estão aqui desde o dia de hoje sendo apresentados. Temas que vão de encontro à produção artesanal sustentável e tecnológica. Todos esses temas que foram abordados aqui hoje, que estão sendo abordados, são temas complementares que vão trazer respeitosamente de encontro lá no ateliê de vocês, lá na oficina de vocês, como impacta na inovação, na tecnologia, mas de uma forma muito concisa, uma forma respeitosa, de forma que traga para a produção de vocês o olhar para a cultura, o olhar para o território, trazendo uma abordagem social, o lado econômico, o tripé, né? Social, econômico e humano também, e ambiental. Então, essa mesa, ela tem como objetivo fornecer subsídios para que vocês, durante esse congresso e amanhã, e hoje também, logo após, possam formular pautas, perguntas, questionamentos, reivindicações no eixo da inovação tecnológica e no processo de desenvolvimento sustentável, para que vocês possam depois do congresso, adotar métodos e meios e mecanismos para uma produção artesanal diferenciada, com utilidade e funcionalidade que imprima uma força, riqueza da cultura dos seus territórios, possibilitando uma construção e implementação das políticas públicas do artesanato, que é tema desse congresso. Então, essa mesa traz essa riqueza da produção artesanal sustentável e tecnológica. Esse é o nosso dia de hoje, nossa mesa redonda. Eu vou apresentar para vocês o Dijon de Moraes. Vou ler aqui, porque são muitos títulos, muitas coisas para dizer. O Dijon é designer, escritor, conferencista, professor PhD na Escola de Design Politécnico de Milano, na Itália, ex-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu me formei. Nos formamos. E esse é o Dijon. Obrigada, Dijon. Obrigado. Vou apresentar a Laura. Doutora Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto de Orleans e Bragança. Brincadeira, gente. Doutora em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio, professora do curso de Design da UFMG, atua na área de desenho industrial com ênfase em projetos de produto, tendo como temas principais Food Design, Design e Território, Design de Produto, Design de Serviços, Inovação Social, Novos Modelos de Negócios, Alimentos, Agricultura Familiar, vocês conhecem isso? E sustentabilidade para o artesanato brasileiro. Obrigada, Laura, pela presença. E agora, a Nayara Moreno de Siqueira. Seja bem-vinda. Nayara é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNB, professora do Departamento de Design do Instituto de Artes, Universidade de Brasília, atua como pesquisadora e extensionista na área de design,
coordenadora da equipe regional de pesquisa Centro-Oeste do projeto Diagnóstico do Artesanato Brasileiro, um dos temas do nosso congresso, o eixo principal do congresso. Então, gente, eu vou passar a palavra, obrigada, para o Dijon. Boa tarde a todos vocês. Eu peço licença que eu fiz uma colinha para fazer alguns agradecimentos. A gente, quando ocupa cargo de reitor, sempre começa agradecendo. E a gente não pode esquecer as pessoas, então a gente tem o costume de fazer uma pequena cola. Então, vou falar para vocês. Inicialmente, eu agradeço o convite para participar do 9º Congresso Nacional dos Artesãos, na pessoa do Ravi Dionísio e toda a sua equipe, Ravi. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa, a Masa, que vai fazer a relatoria, a Laura e a Nayara. De igual forma, cumprimentar as amigas aqui presentes, a Cléa Avelina, a Rita e a Silvia Trindade, a Doroteia, o Dr. Jean Freire, o deputado, que aqui bem representa a classe dos artesãos, e a Deise Magalhães, a minha colega da Academia de Letras do Vale de Jequitinhonha. Um grande abraço a você, Deise. E boa tarde a todos vocês presentes. Isso passa. Tem que girar. Help. Tá ligado? Já que o tema envolve design, inovação e tecnologia, isso tem que acontecer, lógico, né? Senão não faz parte da inovação e da tecnologia. Bem, eu parto do princípio que a simples maneira de distribuir ou compor as pedras em um simples muro pode ser entendido como um gesto cultural e também como uma capacidade inovativa e técnica de fazer de um povo. E vocês vão ver que isso está relacionado com o artesanato. Então, a simples maneira de distribuir pedra para fazer um muro determina o jeito de ser de um povo. Assim nós podemos ter, nessas imagens, por exemplo, muros feitos pela civilização Inca, ou civilização Maia, ou a civilização africana, ou asiática, ou sul-americana, e assim por diante. Uma simples maneira de você pesquisar os muros, você sabe a cultura de um povo. E isso nos parece ser uma grande verdade. E por quê? Dessa forma, conhecemos parte do modo de ser, agir e pensar, por exemplo, dos povos chineses. Não é à toa que existe a muralha da China. Atrás do fazer, da arte de fazer a muralha da China, existe o jeito de ser de um povo. Por que eles fizeram aquela maneira? De igual forma, o engenho e arte construtiva dos antigos povos romanos. Essa construção romana é de quase 3.000 anos atrás. Foram os primeiros povos a sobrepor pedras para transportar água através dos aguedutos romanos até hoje existentes. Acredita que até hoje parte de Roma recebe água proveniente desse jeito de fazer dos povos romanos. A proporção e o equilíbrio formal das construções e templos dos povos gregos, que acabou por influenciar toda a nossa civilização ocidental. Então, o que os gregos fizeram como estilo de vida deles, acabou passando para gerações até chegar até nós. Isso é cultura, da mesma forma como eu defendo o artesanato como cultura material. Mas o que acontece? E qual seria o jeito de fazer muro brasileiro? Não existe. Não existe, a princípio pode parecer negativo, mas é muito mais positivo que vocês possam imaginar. Por que isso aconteceu? Porque nós temos uma coisa chamada diversidade de identidade.
Ou seja, a nossa mestiçagem, tão rica, que no início foi entendida às vezes como uma fragilidade, ao contrário, é uma riqueza, porque assim sendo, nós poderemos construir muros diferentes ao mesmo tempo. Então, a nossa mestiçagem, como fonte estética e inovativa, de construir diferentes muros, de promover, aí que entra também o nosso artesanato e o nosso design. Ou seja, pelo próprio fato de haver essa mistura entre povos que aqui aconteceu, também gerou uma particularidade da nossa criatividade. Esse seria, que é até, Doroteia, uma imagem do projeto Cara Brasileira. Quem é o brasileiro? O brasileiro é este aqui, somos nós, mistura do negro com o índio, do branco europeu com o africano, do africano com o índio com o cafuzo com o mameluco. Essa grande riqueza que o nosso grande Chico Buarque tão bem soube sintetizar ao falar, ao cantar. E eu sou desafinado, não como o meu irmão, que é afinado. E Chico Buarque falou o quê? O meu pai era paulista, o meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, o meu tataravô baiano. Somos nós. Qualquer um de nós que for olhar o que somos, é mais ou menos por aí. Todos temos diferentes DNAs na nossa família. E isso é uma grande riqueza, que até algum tempo atrás era entendida como fraqueza. E o Darcy Ribeiro sempre defendeu: a grande riqueza do povo brasileiro é a sua mestiçagem, que criou uma criatividade particular, especial, diferenciada. E vocês vão ver que é verdade. O produto, de forma consciente ou não, que é o que vocês fazem, muitas vezes de forma consciente ou não, mas o que acontece? É fruto da realidade sociocultural local, onde vocês vivem. Às vezes, sem querer, vocês transformam aquela identidade em artefato, em produto, em renda, em tecido. Isso se vê presente de maneira mais clara quando voltamos para a produção artesanal popular. O artesanato, na verdade, vem ser o resultado do convívio do homem com sua cultura local, autóctone, o seu chão. Suas tradições, suas crendices. Quantos de vocês não colocam os seus artefatos, as suas crenças, as suas religiosidades, as histórias orais contadas das avós, dos bisavós, que passaram para os filhos? Transformado por vezes em cultura material, espontânea e popular. Talvez nunca falaram com vocês que o que vocês fazem é cultura material. Por quê? Porque é palpável. Você pega, você vê, você sente, você usa material. Então, vocês fazem cultura material. Às vezes espontânea e popular. Às vezes pensada, programada, é como faz o design. Essa que é uma pequena diferença. Na cultura material, que é o caso, o que eu vou falar do design, que eu vou fazer sempre, a simbiose entre uma e outra. Na cultura material, fruto do design e da produção industrial, mesmo que às vezes não venha transparecido de maneira clara, que se vê de repente, explícita, mesmo assim, se constata também as influências socioculturais na produção em larga escala dos produtos industriais. Um bom exemplo é a Havaianas. A Havaiana não é um produto artesanal, ela é feita 10 milhões de peças dia. Imagina isso, 10 milhões de peças de Havaiana dia. Então não é artesanal, ela é industrial. Porém, ela decodifica, ela exprime um jeito de ser de um povo, que começou inicialmente como sendo da população menos abastecida, e hoje não. Para vocês terem ideia, as Havaianas, elas fizeram grande sucesso na Europa. Por quê? Motivo simples: os europeus queriam ter a experiência de consumo de ser um dia um estilo de vida brasileiro. Eles queriam ser como vocês que são habitantes do litoral, os cariocas, os baianos, os recifenses, os alagoanos. Eles queriam ter o pé no chão, na areia. E isso é uma experiência que eles sabiam que o Brasil tinha. Esse foi o sucesso das sandálias havaianas. E a estratégia foi tão bem feita que até nas lojas eles colocaram como um cacho de banana, para não ter dúvida, é brasileira. Para vocês terem ideia, uma sandália havaiana na Europa, simples, ela vale 50 euros. Com a bandeirinha do Brasil, vale 80. Só porque tem a bandeirinha do Brasil. Ó,
é da cultura brasileira, é um jeito de ser brasileiro, é um jeito de se vestir, de se portar brasileiro. Eu também quero ser alegre, mesmo que isso seja impossível. Mas eles achavam que colocando a Havaiana no verão, eles teriam a mesma energia que nós temos da nossa solaridade e nossa alegria. Na atualidade, fruto das inovações tecnológicas, que é do nosso tema, e da sustentabilidade socioambiental, que não tem como mais não fazer, não tem como mais desprezar a questão ambiental. Cada vez mais assistimos uma estreita relação entre design e artesanato, que antes eram vistos de maneira separada. Hoje, cada vez mais, só para vocês terem ideia, eu peguei essa cadeira como uma referência, como marco, que era dos anos 90. Essa cadeira, a metade dela, ela é feita de maneira industrial, é alumínio de alta resistência, porém, o assento e o encosto é feito com fios de tiras, à mão, feito pelo artesanato. Para vocês terem ideia, os designers que criaram essa cadeira, levaram os artesãos daqui para a Itália, para ensinar o pessoal de lá como fazer esses nós. E pasme, nunca uma cadeira é igual a outra, porque são mãos diferentes de artesãos que estão montando essa trama dessa cadeira chamada cadeira vermelha. Olha a simbiose entre design e artesanato, está bem aí. E isso hoje tem preço, porque tem a mão do homem, tem a mão do artesão, tem a marca que eles chamam na Europa, a impronta, a digital de quem fez o produto. Isso hoje é valor agregado. A nova realidade produtiva, tecnológica e ambiental, porque produzir, gente, ficou muito fácil. Antigamente, a produção era uma barreira para as empresas. Hoje não mais. Hoje é muito fácil de produzir. Haja vista que a China virou a fábrica do mundo. Então, produzir hoje não é mais um empecilho. E isso fez com que vários estudiosos passassem a se referir ao design contemporâneo. Presta atenção, o design contemporâneo hoje no mundo ganhou a denominação de artesanato do terceiro milênio. Olha que coisa interessante, uma coisa que era separada um do outro, hoje ganhou a denominação artesanato do terceiro milênio. Isso é muito bom para nós, porque deixa a gente com autoestima, porque o Brasil passou a ser um grande laboratório para fornecer essa referência estética dos produtos do design contemporâneo. Esses produtos que eu estou mostrando aqui, nenhum são produtos brasileiros. São 3 produtos europeus, feitos, porém, com referência nossa, do nosso artesanato, da nossa, aquele é um ninho, um porta-talheres, que baseou-se naquele ninho que a gente acha, que vê quando a gente viaja pelas estradas, usando o bambu, que é uma tecnologia também, até pouco tempo atrás, tido como uma tecnologia simples, mais pobre. Mas hoje, eles pegam como referência, por quê? Porque a Europa não tem mais isso que nós temos. Essa referência do artesanato feito à mão, que tem a marca do homem, a história do homem, a cultura do homem, isso lá é coisa do passado, eles não têm mais, eles têm que vir beber na nossa fonte. Essa que é uma grande contribuição que a gente pode dar também. Isso se comprova quando analisamos algumas referências do design contemporâneo. Hoje, para fazer o design contemporâneo, tem que ter 3 coisas. Vê se vocês conseguem enxergar nessas 3 coisas o artesanato. E particularmente o artesanato sul-americano, brasileiro, do sul do planeta. Então vamos lá para vocês verem. A, uma forte presença da identidade e cultura local. Então, para ter um design contemporâneo, ele tem que ter uma marca local, ele tem que ter uma história para contar. Porque tem que ter um enredo, tem que ter uma narrativa, que é uma palavra muito hoje usada. Se não tiver, não tem valor. Um produto, simplesmente por ser produto, ele não mais tem valor no design contemporâneo. B, o uso de poucos elementos. Por que isso? Quanto menos elemento tiver num produto, menos impacto ambiental. Se puder ser monomaterial, que é o que muitos de vocês fazem, às vezes só com cerâmica, às vezes só com barro, às vezes só com madeira, ele não tem impacto ambiental, porque ele é monomaterial. Então, para fazer um design contemporâneo hoje, tem que ter esse conceito. E uma produção, o C, voltada para o baixo impacto ambiental, ou seja, o não uso de material químico, que vocês fazem muito bem. Ou seja, o tingimento não com química, mas com elementos naturais, com corantes naturais. Essas são as características hoje que o mundo moderno pede do design contemporâneo.
Esse produto ao lado, para vocês terem ideia, é um produto feito na Europa, porém que conta uma história marroquina. Esse é o cactus do deserto. É monomaterial, só cerâmica. E ele tem uma história que conta que isso é o jeito de tomar chá dos marroquinos, que um europeu, que um americano, que nós brasileiros poderemos ter essa experiência de consumo adquirindo esse produto. Então, olha onde já foi parar o design contemporâneo. No passado, o artesanato e o design se diferiam pelo fato de um ser feito à mão, olha como é que era dito antes, e o outro feito à máquina. Ou seja, o artesanato feito à mão, o design feito à máquina. Por um ser em pequena escala produtiva, sempre dizia isso, o artesanato tem que ser pouca produção, e o industrial, milhares de produção. Curiosamente, hoje a própria inovação tecnológica e as questões ambientais postas aproximam cada vez mais o artesanato e o design. Essa imagem que vocês estão vendo não é uma imagem montada. Isso é um talher que eu vi numa loja de departamento em Milão, que chama La Rinascente, uma das mais caras, vendendo esses talheres, onde a união do design com o artesanato. A parte que é do garfo e da faca, ele é feito em inox ou até em prata. E cada cabo nunca é igual ao outro. Então a pessoa paga um valor a mais para ter um produto exclusivo, como a gente faz com o artesanato. Só que agora é design contemporâneo. Ou seja, quem comprou esse talher, o próximo cabo não vai ser com esse formato, não vai ser com esse desenho. Para provar como hoje a simbiose, a ligação entre design e artesanato é cada vez mais presente. Esse personagem que vocês estão vendo aqui, ele que criou a terminologia do artesanato do terceiro milênio. O André Abranzi, infelizmente, é um dos maiores pensadores europeus do design. Faleceu nessa segunda-feira agora. Essa segunda-feira ele faleceu. E ele foi o meu orientador de tese. Foi o primeiro pensador do design no mundo a dizer: design e artesanato têm mais relação do que vocês pensam. Foi esse senhor aqui. E o que ele me contou? Ele falou que uma vez ele estava fazendo um serviço numa pequena empresa, uma microempresa, que era meio artesanal e meio industrial, numa pequena cidade na Toscana. E ele saiu fora da fábrica, ele olhou e viu o horizonte, estava tendo o pôr do sol. Ele ficou tão encantado com aquilo, e ele voltou para dentro do galpão e pensou: se fosse uma grande indústria, eu jamais veria um pôr do sol como este, porque a grande indústria você não sabe se é dia ou se é noite. E quando vocês trabalham nas suas próprias casas, ou ao lado das suas casas, e tem o prazer de ver a natureza, de ver o pôr do sol. Aí ele escreveu um livro, olha que interessante, o livro chama O Entardecer na Micro, Média e Pequena Empresa. Eu botei ali micro, média e pequena empresa, que é o nome exato do livro, mas para o Brasil eu acrescentaria micro, média e pequena empresa, onde ele chama atenção, olha que interessante, o futuro do design não está nas grandes empresas rígidas e inflexíveis, está nas pequenas e médias empresas que dialogam com o artesanato. Isso é uma frase muito importante. E ele desenvolveu uma linha de produtos que deu o nome de animais domésticos. Para ele, o mobiliário são como animais de estimação domésticos. E ele criou, tendo como referência a cultura africana. A metade da cadeira é de termoplástico, rígida, feito na indústria, e a parte de cima, igual aquele garfo. Nunca vai ter um encosto igual ao outro, porque o encosto é artesanal. Para vocês verem como que está caminhando o mundo para valorizar o artesanato. Vou passar rapidinho 3 experiências só que nós fizemos prática aqui no Brasil com esse mesmo pensamento. Um foi a coleção Ubar Móveis de Minas, com 11 empresas pequenas na região de Ubar, onde que nós pedimos para colocar a identidade mineira no produto e que não precisasse de fazer nenhum investimento em tecnologia. Qual que era o desafio de nós designers? Era fazer frases novas com as mesmas palavras. Usando as máquinas que eles tinham, nós tivemos o desafio de fazer novos produtos, porém contando uma história. Essa história era: o que é ser mineiro? Então Minas é montanha, Minas é curva, Minas é trem de ferro, Minas é barroco, Minas é claro e escuro. E a coleção saiu 12 produtos, cada um diferente do outro, com esse conceito. Então nesse produto tem madeira, tem móvel, tem a linha reta e tem a linha curva. E o acento cor de ouro, porque Minas Gerais é ouro. Então, com a simples decodificação, você agregou
ao produto uma história, se agregou o produto, um novo valor a ser valorizado financeiramente. Esse foi um projeto complexo de Novo Hamburgo, onde nós aplicamos esse mesmo conceito em calçados, em tênis. Nós decodificamos todos os frutos brasileiros. Olha a riqueza que na Europa não tem. Isso só tem na África e no Brasil. Na Europa não tem mais isso, essa riqueza de cores, de texturas e de tessituras. Não tem mais. Nós pegamos como referência para fazer o solado desses tênis. Esse solado só vai ter aqui, esse fruto só tem aqui. É como vocês fazendo o artesanato, como fruto da sua região onde você mora, só lá que tem. Então, esse que é a grande importância, você valorizar o seu território, valorizar o lugar que você vive. Esse outro foi em Goiânia, com o mesmo princípio. Nós pensamos que eles tinham que usar, no cerrado tem o quê? Tem as tramas, tem o cipó. Então vamos fazer produto de cipó, e foi feito o produto de cipó, muito diferenciado, que ao mesmo tempo ele é guarda-revista, e ele é também sofá. Ou seja, mas conta a história da região do Cerrado brasileiro, onde tem cipó, e isso às vezes não tem em outro local. Esse foi em Santa Catarina. Santa Catarina, eles estavam perdendo a exportação, porque o produto não era ecológico. Então nós mostramos para eles que não tem mais retorno, o produto tem que ser ecológico. O cliente vai valorizar agora a questão ecológica como uma qualidade própria do produto. Se não fizer isso, não tem mais cliente, principalmente em mercados maiores. Qual a vantagem do artesanato? Já parte desse princípio. O artesanato tem um baixo impacto ambiental. E fizemos uma linha de móveis para eles. Isso tudo, gente, pequena empresa, tá? Tudo pequena empresa, marcenarias. E eles deram o salto fazendo esse produto diferenciado. E por fim, esse último exemplo, foi uma experiência na Itália, onde que eles convidaram 6 designers, cada um de um país, para decodificar o seu país na linha de produção deles. Olha o valor que eles estão dando, olha onde que eles estão chegando. E é uma empresa de cerâmica. E eu fui para esse workshop representando o Brasil, e fiz a nossa linha de cerâmica, contando o nosso céu, contando a nossa mestiçagem, contando a nossa fauna, contando a nossa flora. E as canecas foram vendidas, porque quem compra, está comprando uma coleção que fala uma história de um outro povo, de um outro país, que eles não conhecem, ou que não tiveram a oportunidade de conhecer. Essa é a riqueza do artesanato, ligada junto ao design. Então, eu deixo só como referência alguns dos meus livros, e agradeço vocês muito. Até eu também sou metade design e metade artesão. Por isso que meu rosto está partido em 2 metades. Muito obrigado. Muito obrigada, Dijon. Eu vou passar a palavra agora para Laura. Obrigada, Mazarello. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu acho que a vida é feita de encontros, né? E o artesanato tem me permitido bons encontros. Pessoas que eu vi só virtualmente durante a pandemia. Esse congresso me permitiu conhecer Nayara, Diogo, enfim. Muito obrigada. Eu sou filha, neta, bisneta de padeiros. Então, por mais eu sou designer, participei da equipe da UFMG, da construção do diagnóstico, e por mais que eu tentasse fugir do alimento, lá no final do meu curso, o alimento me pegou de volta. Então, eu trabalho nesse lugar do design, produção artesanal, alimento. Por esse motivo, fui parar no diagnóstico. Então, meus exemplos perpassam muito o lugar do alimento. Não estou dizendo com isso, que produção artesanal de alimento é artesanato, tá? Eu só estou dando o exemplo do alimento, porque eu acho que a gente pode aprender muito com outras áreas também. Minha apresentação? Passa? Vai? Para cá, para lá, para onde? Isso. Pronto, foi. Obrigada. Então, dentro desse tema maior, né, da sustentabilidade e inovação tecnológica,
me pediram para falar sobre sustentabilidade e novos modelos de negócio aplicáveis ao artesanato, né? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho para contribuir com as discussões, tá? É pouco tempo para falar de muita coisa, vou tentar ser sintética. Uma coisa muito importante, né, que é sustentabilidade, todo mundo fala disso, mas afinal, a gente está muito apegado na ideia de que sustentabilidade é só ambiental, e não é. A sustentabilidade também perpassa o social e o econômico. Então, isso é tão importante quanto o ambiental, né? E ter uma produção sustentável, né? Então, que tenha preço justo, que as pessoas tenham um trabalho decente, digno, né? E que inclusive seja sustentável ambientalmente, exige mudança de comportamento, exige mudança de cultura. Mas mudar quem? Todo mundo. Quem produz, quem consome, quem vende, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje perpassa esse lugar dessa mudança cultural. Não é porque sempre foi feito de um jeito que precisa continuar sendo feito, senão a gente nunca inovaria, né? Inovação também não é apenas tecnológica. A gente acha às vezes que inovação é só essas telas todas que a gente passa para cá, para lá. Também existe inovação social, também existe inovação no modo de fazer negócio, né? Nos modelos de negócio. Inovação, de maneira geral, exige pensar diferente do que da forma como a gente já faz as coisas hoje. O artesanato no Brasil e o alimento também de produção artesanal vivem problemas muito parecidos. Óbvio que eu não vou trazer todos, estou trazendo alguns, tá? A gente enfrenta problemas de valorização do produto em si, de comercialização. Eu não consigo vender, quando eu consigo vender é num preço baixo, num preço injusto, baixo reconhecimento, as pessoas não conseguem reconhecer o objeto em si, o produto em si e o valor que ele tem, e uma lógica na sociedade. Então, assim, a lógica industrial, ela não mora só na indústria. Quando a gente fala que a gente quer ter tudo o mais rápido possível, o mais barato possível, e a gente também está pensando no modo industrial. E até o ensino pode ser pensado de uma maneira industrial. Coloca um monte de gente aqui, coloca um monte de informação na cabeça e forma, entrega diploma. É isso? É para isso que serve uma escola? Não. Então, essa lógica industrial, a gente tem que ter consciência de quando a gente utiliza e como a gente pode quebrar essa lógica e pensar de forma diferente em alguns lugares. Porque o que de fato, gente, o que realmente importa? Eu sempre falo isso com meus alunos, quando a gente fala de sustentabilidade, não é que a gente vai acabar com o planeta Terra, a gente vai acabar com a condição de nós vivermos no planeta. O planeta vai continuar. Os dinossauros foram extintos, o planeta continuou, cá estamos nós. E o que importa, então, são as pessoas, o ser humano. A gente precisa entender que se a gente não mudar cultura e comportamento, é a gente que vai deixar de existir, né? Então, não é só uma questão ambiental. Então, assim, a minha tese, né, a minha ideia é de que há como romper com a lógica de desvalorização de produtos. Desculpa. Você foi lá na... Não, aqui, ó. Pronto. Melhorou. Pronto. Desculpa. Há como romper com a lógica de desvalorização de produtos artesanais brasileiros, utilizando o design para valorizar os territórios, seus produtos, pessoas e tradições, a partir da mudança de relação que estabelecemos com eles. Então, hoje aqui, a gente já ouviu falar muito, e sempre ouvimos mal, sobre os intermediários. Mas ele nasce mal?
ele sempre tem que ser mau? Por que não pode estabelecer uma relação diferente com o intermediário que vende um produto artesanal? Por que não? Alguém já tentou fazer de maneira diferente, né? O design, ele é contextualizado, então ele depende do tempo, do lugar, das pessoas, de onde ele está sendo feito. Mas na lógica industrial, as relações humanas não têm centralidade. Apesar do design, o humano é central, a lógica industrial nem sempre traz isso. Então, esses pequenos produtores de alimento, de artesanato, tornam-se invisíveis, ou se inserem na regra dos grandes, ou criam uma nova lógica. E por que não criar uma lógica nova, de pensar e de fazer? E aí, eu vou contar muito sinteticamente a história dos queijos aqui em Minas Gerais. São produtores, né, locais, produtos locais, artesanais, de várias regiões do estado. E quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do queijo, a maior parte estava quebrada. Os produtores estavam quebrados, endividados. Essa era a realidade. Os filhos tinham saído para trabalhar na cidade e os pais tinham ficado com a produção. E aí eu comecei a trabalhar, né, nessa história de que o artesanal tem valor se a gente fizer de forma diferente. Então nós vamos contar a história, nós vamos contar quem faz, aonde faz, como que é, como deixou de ser. Então o queijo não é queijo da canastra, é queijo da Solange, da canastra, de São Roque, da fazenda Capão Grande. Porque lá o queijo é um, na outra fazenda com o outro produtor é outro. E a gente começou o movimento, e esse movimento começou a crescer. O Sebrae entrou fortemente, fez um trabalho enorme na canastra. E, gente, hoje o queijo Minas, ele é extremamente valorizado. Então, assim, se você tinha lá atrás, pensar, 15 anos atrás, as pessoas estavam pagando R$7 numa peça de queijo lá na fazenda. Hoje em dia, a gente lojista paga R$80. Tá, tem inflação e tal, parará, mas ainda assim, de 7 para 80, você tem uma diferença enorme. Mas o que está acontecendo? O consumidor que chegava lá na loja, eu estava até brincando com a Mazarela, eles perguntavam assim, mas esse queijo amarelo é para ralar? A gente brincava que ia falar assim, não, para ralar tem cenoura, esse queijo é para comer. Então o queijo, ele tem valor, mas eu preciso explicar, reeducar o consumidor e até o produtor do queijo. Então a gente conseguiu mudar o cenário totalmente. Os filhos voltaram para as casas dos pais, estão produzindo e novos produtores entraram na produção de queijo, porque queijo agora é uma produção boa de se ter, eu não estou mais ficando endividado, né? Então isso é um exemplo de coisas diferentes que a gente pode pensar e fazer. Foi do dia para a noite? Não foi. Foi uma pessoa sozinha fazendo? Não foi. É um movimento, mas uma conscientização de muitos atores de mudar essa forma de se fazer toda a comercialização desse produto. Então hoje os produtores estão bem, mas perpassa esse lugar dessa mudança. Então não é vender queijo, é vender a história de uma família, de um lugar, de uma comunidade. E aí, isso é falar de território. Ainda mais, de João já falou de Brasil e de toda a diversidade que a gente tem. Isso no diagnóstico era uma coisa nítida, que a gente tem lugares extremamente particulares, singulares, não dá para pôr todo mundo dentro do mesmo balaio, porque não somos iguais, temos singularidades e como vamos lidar com cada uma dessas singularidades, né? A gente tem que tratar cada uma delas. Então, também esse Zawal é um autor, um economista marroquino, que vai dizer de uma outra forma de se fazer economia, que perpassa olhar o lugar e entender as particularidades daquele lugar e dos contextos humanos, sem tentar homogeneizar. Então, a gente pode pensar caminhos que, ao invés de homogeneizar, heterogeneize, né? Fique diverso. E o tripé fundamental, então, que a gente olha para o território,
são os lugares, o território em si, porque quando a gente fala de território, muitas vezes a gente fica pegado num conceito geográfico, mas não é só o geográfico, a delimitação do espaço, porque as pessoas que estão ali e atuam ali fazem toda a diferença. Então, são os lugares, são as pessoas e os produtos que são daquele território que perpassam o saber fazer das pessoas e de uma produção que foi possível porque está ali naquele lugar. E em relação aos novos modelos de negócio, gente, novos modelos de negócio surgem o tempo todo, mas rapidamente a gente vai se acostumando com eles e eles passam a ser cotidianos, corriqueiros. A gente não acha mais que ele é uma inovação, né? Então, assim, o Waze, quando surgiu, nossa, que coisa incrível, agora a gente vai poder trocar informação do trânsito, né? Nas grandes cidades, cheio de engarrafamento, eu vou saber onde está o engarrafamento, vou poder mudar a rota. O iFood, antes eu tinha que ligar, pegar o telefone, descobrir o telefone do lugar que eu queria pedir uma comida, ligar e pedir. Hoje eu acesso o aplicativo, não preciso conversar com ninguém, escolho entre várias possibilidades, assim, de qualquer tipo de comida que vocês pensarem, supermercado, enfim, e o motoboy vem e me entrega. Spotify ou Netflix, que são lugares que você pode acessar milhares de músicas, milhares de filmes. Então, aquele negócio de ir na locadora de filme, a Blockbuster, que era uma grande locadora de filmes, o Netflix procurou ela lá atrás e ela não acreditou no negócio da Netflix e a Blockbuster quebrou, uma locadora de filmes quebrou e a Netflix está aí só crescendo. O Instituto Chão, que é em São Paulo, é um instituto que vende alimento a preço do produtor direto para o consumidor. Tá, mas como é que a conta fecha? A conta fecha com doação. Então, você vai lá, você vai comprar, deu R$20. Tem um quadro lá mostrando todas as contas e fala assim, ó, se você deixar uma doação de 10, 15, 20%, eles têm lá o percentual, a gente consegue fechar a conta. Então, a pessoa vai, compra R$20 e paga 22, por exemplo, 24, ou pode até deixar 50 se ela quiser. Então, é um lugar, é um negócio que na hora que você olha e fala assim, mas isso não vai dar certo, não, eu vou depender de doação. Funciona, vende toneladas de alimento por mês e já vai, né? Então, assim, Airbnb, enfim. Então, no artesanato, o que a gente poderia pensar diferente, né? A gente, na verdade, a primeira questão que a gente tem que pensar, o comércio como meio de se fazer e não como objetivo final. No artesanato, o comércio não deve ser o objetivo final, o comércio é o meio. Ele pode abrir novas possibilidades e oportunidades, que inclusive incluam novas gerações. Porque também as gerações aí da telinha, olham para essa atividade manual, às vezes falam, não quero isso para mim não. Quero uma outra coisa. Então, como é que eu atraio essa pessoa, né, para o artesanato? Então, se a gente pensa modelos diferentes, pode pensar inclusive modelos que incluam esses jovens, né, as novas gerações. A forma como ele é feito deve ser muito bem pensada. O artesanato não deve ser tratado como qualquer outro produto de mercado, pois não é. Não é, você não pode comparar um móvel artesanal com um móvel industrial. Você não pode comparar uma coisa que é produzida artesanalmente com uma coisa produzida industrialmente. Doce de leite Viçosa é incrível, mas é produzido industrialmente. Aí você fala assim, mas ele é o melhor de Minas. Industrial, sim. Artesanal, eu tenho outro. E eles não devem ser comparados, eles são diferentes. No setor alimentício, por exemplo, há muitas soluções interessantes que viabilizaram a permanência da agricultura familiar através de novos modelos e formas de comercialização. Por que não a gente olhar para a agricultura familiar e ver que outros caminhos eles fizeram? E criar essas novas formas de relação entre os atores do setor. Então, não aceitar que se pague R$10 numa coisa que vai ser vendida a 1.000, a 100, a 200. Não! Eu quero receber justo pelo que eu estou fazendo, né? Então, assim, e deveria ser vendido de forma justa também, né? Então, pensar novas parcerias, a garantia de origem, como é que a gente garante que o produto saiu daqui, dessa nossa comunidade, desse nosso local.
respeito e proximidade, respeitar os atores da cadeia, respeitar as pessoas e não aceitar, né, assim, essa venda que não respeita. Viabilidade, visibilidade, valorização. Então, modelos que perpassem por isso. Então, gente, não adianta eu abrir uma loja na internet de artesanato para vender artesanato igual vende arroz na loja da internet ou celular. Não é o mesmo produto, não deve ser vendido da mesma maneira. Precisa contar história, precisa dizer como é feito, o que é feito. É isso que dá valor. E a gente compra artesanato pensando nisso, né? Preço justo, maior interação com os consumidores, porque os consumidores, hoje em dia, eles estão ávidos por conhecer quem faz essas coisas maravilhosas. Isso é uma demanda. Informar os consumidores e educá-los, respeito e reconhecimento às diversidades e repensar como se relacionar com os intermediários. Eu estava falando mais cedo, assim, vocês podem querer me matar, mas quando eu fui para o meu mestrado, eu acreditava que só o comércio direto resolveria. E depois, aí eu comecei a estudar vários modelos. E, na verdade, o intermediário por si só não é ruim. Ruim é a relação que ele estabelece com a pessoa de quem ele compra e para quem ele vende. A gente pode mudar a relação? Pode. A gente pode exigir dele ser diferente? Pode. E é isso que a gente deve fazer. E é isso. Isso tudo, na verdade. Falei demais. Obrigada. E a gente estou aí até amanhã, no fim do dia, para a gente conversar mais. Muito obrigada, Laura. E agora, vou passar a palavra para Nayara. Para baixo? Ah, é passar é para baixo. Boa tarde, Nayara aqui. Eu queria agradecer primeiramente ao Ravi. Depois a gente conversa. Estava só te olhando ali de longe. Eu falei, o Ravi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse momento e movimento, que é o que interessa, né? E, assim, dizer também que é uma honra compor uma mesa dessa. Uau! Os parceiros aqui, obrigada pelas aulas agora. Bom, eu fui convidada, acredito, por ter participado do projeto com a Laura, com a Doroteia, do diagnóstico, né, do artesanato nacional. E também sou formada em design, produto, e desde antes da formação já tinha essa ligação muito forte com o artesanato. Também sou artesã, me enveredei pela tecelagem, gosto demais. Estou fazendo uma homenagem ali singela à tecelagem.
E, seguinte, vamos lá. Me foi pedido colocar um pouco sobre a minha pesquisa na universidade, né, onde eu leciono, o UNB, que eu trato de espaço, materialidade. Vejam que eu não estou falando aqui de ou produto, ou artefato, ou matéria-prima. Eu trato de materialidade como um todo, justo para abranger realmente possibilidades, novas trocas, novos usos, isto é, inovação consciente. Então, me foi pedido para tratar dessas questões, espaço, materialidade, processos do cotidiano, então, aqui estou. Primeiramente, espaço, acredito que não seja óbvio só o físico, como já foi colocado aqui, a questão territorial, geográfica, mas o espaço é aquele que a gente significa, ressignifica. Esse espaço aqui, por exemplo, hoje está sendo utilizado de uma maneira, ocupado de uma maneira, uma energia forte aqui nesse movimento dos artesãos, né, nosso, né? Então, considerar os espaços também como entes, como agentes dos nossos movimentos, né? Porque eles nos abrigam, eles propiciam ações, trocas, e são compartilhados com outras atividades do cotidiano. Isso eu falo aqui porque o nosso artesanato, ele é assim. E hoje as outras profissões, depois da pandemia, experimentaram um pouco o que o artesanato fez a vida inteira, fez e faz, que é compartilhar no seu espaço de trabalho, muitas das vezes, em casa, né? Você compartilhar várias atividades, né, em um mesmo espaço. Você organiza de outra forma e vai ali remediando essas questões do uso do espaço, né, significando, ressignificando. E espaços também como contexto, e aí é que eu falo que o espaço diz também, ele rege também nossos movimentos. Vir para Araguari, pegar o Google Maps, chegar até aqui nesse local tão aprazível, né, tão agradável, e encontrar logo uma recepção mineira calorosa, gostosa, né? Isso é um espaço como agente, né, como quem também está participando do movimento. Então, isso eu falo agora no início, para depois falar sobre questão de comercialização, de produção, isto é, contar com os espaços físicos e contextuais também para esses movimentos de produção, de comercialização, de escoamento e tal. Ok. Apertei o botão errado. Bom, como eu disse, eu faz um tempo na pesquisa, dando aula, nas titulações da vida, que eu não gosto de tratar, não gostar mesmo, achar que não faz mais sentido tratar as coisas ou o nosso espaço concreto, físico, que a gente vê, pega, sente, textura, cor, né, robustez, leveza, isso é a região do produto, é o que nos une, né, como designers e artesãos, né? Não dá para tratar mais de modo muito específico, isso é feito disso, a matéria-prima, o artefato. Quem disse que, por exemplo, numa customização, numa reutilização, a matéria não é mais prima, a matéria foi um artefato, né? Então, não tem como mais hoje a gente falar sobre produto. Então, eu estou colocando uma questão pessoal e de tese de doutorado. Eu encarei, né, primeiro, com os artefatos, eles são feitos, né, produzidos, ou industrialmente, manualmente, ou a mescla dos dois, como as peças que o Dijon colocou aqui.
Mas tudo isso é uma materialidade, é o nosso 3D, né? Então, o que eu trago aqui para a produção artesanal é esse um conceito mais abrangente, uma vez que a gente está falando de inovação, de reaproveitamento, de questões sociais, ambientais. Então, a gente tem que abrir os espaços, abrir os olhares, a visão, para a gente poder realmente inovar e olhar o campo com mais clareza para seguir os nossos caminhos. Então, materialidade. E aí, né, construindo esses slides aqui, veio tudo e qualquer coisa ou sistema físico, espacial, vejam que o espaço faz parte da materialidade, envolvidos na produção artesanal, aqui no nosso caso, desde matéria-prima até o conjunto de artefatos produzidos, reunidos para transporte, venda, perpassando ferramentas adquiridas ou criadas. Então, é matéria-prima ou matéria não prima, que eu costumo brincar lá em sala de aula, que eu falo, ó, aqui vocês vão partir de um projeto de design que não tem matéria-prima. Aí eu estou chamando de matéria secunda. É um móvel que perdeu a perna, o outro lascou o tampo, o outro perdeu o assento. Essa é a matéria que vocês vão usar, que eu chamo de secunda, para fazer os produtos desse projeto que eu estou propondo aqui. Então, essa é a materialidade que a gente tem que ter em mente para produzir as nossas coisas, para correr atrás de insumo, correr atrás de matéria-prima ou não, das nossas ferramentas. Tá? Eu não estou, no meu caso lá da tecelagem, de muitos aqui, eu não estou com dinheiro agora para adquirir uma ferramenta, para enfiar o fio lá na trama, lá no liço. Como é que se originou a tecelagem? Alguém comprava alguma coisa lá de uma fábrica de São Paulo? Não. Então, as pessoas muitas vezes criam suas ferramentas. Então, essa é a nossa materialidade. Tudo está envolvido nesse grande movimento de reivindicações, de construção desse setor, né? Materialidade sob a ótica socioambiental, nosso tema aqui, e assim, não tem como deixar de ser, não só aqui, mas na vida, né, no geral, como Laura colocou aqui, não tem como. E nessa questão da materialidade sob a ótica socioambiental, por isso que eu coloquei lá, matéria-prima, ok, mas, gente, é aquela coisa, eu preciso mesmo adquirir, ir lá na loja, no armarinho, na madeireira, ou mesmo na natureza direto, como foi colocado aqui na mesa anterior, né, pela Luanda, a questão de, tem épocas que não pode tirar o barro e tal, né? Tem como fazer diferente? Tem como eu fazer com o que eu tenho, ou com o que eu armazenei, ou com o que eu estou conjugando com outras questões? Então, eu coloco ali uma homenagem ao meu guru da tese, foi Michel Dissertot, que ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da gente fazer com o que a gente tem, com o que está disponível, né? Não entrar nesse sistemão do eu preciso ir lá na loja comprar uma ferramenta, uma matéria-prima, Espera aí, né? Então, essa é a primeiríssima coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente. O outro é o melhor aproveitamento da matéria, seja prima ou reaproveitada. Quando extrair, isso já foi colocado aqui, é pauta de vocês, óbvio. Como armazenar para não estragar material, não vencer, dependendo do que seja. Reunir um conjunto de saberes sobre a matéria e as técnicas correspondentes. E esses saberes, né, deveriam ser organizados e ressaltados para caminhos como a certificação no artesanato, por exemplo, e outras questões. A questão da informação sobre, principalmente, produtos, matérias e técnicas, esse ressaltar, essa organização
sempre estar atualizada é primordial para esse tipo de movimento, de reivindicações, tá? É um trabalho de formiguinha, né? E de fortaleza, de fortalecimento, né, dos saberes, das informações que devem ser trocadas e organizadas, né? E disponibilizadas, quando o pessoal aqui falou, corram atrás, quando acabar aqui, vai atrás, né, dos seus estados, tal. Esse tipo de coisa de base, de informação organizada, deve estar disponível. Bom, em relação aos processos do cotidiano, que isso também faz parte da minha pesquisa, né? No caso aqui eu trago para o artesanato, eu gostaria de fazer muito uma ligação entre o que foi estudado no diagnóstico, né, pesquisado, as categorias de estudo e de entrevistas, né, de levantamento, e os processos do cotidiano. Esses processos são abarcados por todos
Muito, muito. Tanto é, tenho tanto respeito e admiração, que corri atrás para ser uma também. Quem sabe mais para frente, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, me dedicar, eu tiro a carteira. Entendeu? É muito respeito, tá? Então, eu acho que o que pode embasar essa parceria, ela é inevitável. Não tem como a gente estar separado. E a falta de respeito que, porventura, muitos de vocês passaram com designers, eu peço desculpa aqui em nome das pessoas e digo que vocês podem passar por essa falta de respeito, não só por designers, por outras pessoas, né? Então, reforço, é inevitável, é imprescindível essa parceria. Por isso que a gente está aqui, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar juntos, tá? E a gente se põe abertos para, opa, está passando sinal, beleza, desculpa, vamos lá, vamos retomar, tá bom? Então, é outra questão, é um outro desafio, vamos dizer assim. Ainda não está resolvido, infelizmente, tá? Os espaços de comercialização ainda são insuficientes para a visibilidade e o escoamento da produção artesanal local, nacional e tal. Então, isso feiras, realmente, os entrepostos colocados aqui pelo deputado anteriormente também podem ser uma saída, mas eu acho que essa questão dos espaços, elas perpassam mais por uma coisa mais de raiz, de fundo, que é esse aproveitamento, esse compartilhamento de espaços. Compartilhamento de espaços, gente, dia a dia. Poxa, eu moro em Brasília, né? Aí eu ia falar uma comercial, aí eu estou explicando. No comercial, você tem várias farmácias, assim, tem vários salões de beleza. E aí, questão do artesanato, tem uma lojinha ou outra na cidade. Ué, o que é isso? Ok, é mais sobre isso. E um destaque para o interesse de um número crescente de artesãos por novas habilidades. Eu acho isso muito legal, principalmente a questão geracional, entre gerações. Filhos que não querem, né, pegar os que é dos pais e tal. Possíveis soluções. Vou correr aqui, que meu tempo está se esgotando. Envolvimento dos mestres artesãos nos setores voltados para o artesanato, para a implementação de programas de capacitação mais efetivos, além de levantamento e mapeamento de demandas para a capacitação. Assimilação institucional e em políticas públicas de parceria entre artesanato e design. Está aí assimilar institucionalmente. Uma vez isso, aí a gente vai, né, ser reconhecido oficialmente. Um mapeamento e registro dos artesãos, isso também já foi falado aqui, mas não adianta mapear e você nunca mais mexer naquilo. Então, a manutenção, estar sempre ali, atualizando e olhando e usando aquilo, né? Espaços de maior visibilidade de acesso, como eu coloquei aqui, mais corriqueiros, vamos chamar assim, né? Está mais na rua, está nessa, está na outra, no outro bairro, né? E compartilhamento de espaço. E, por fim, eu queria jogar aqui uma sementinha, de repente ela já está por aí, que é essa parceria desse movimento artesanal com movimentos como permacultura e economia circular. Tá? Quem não mexeu ainda, não tem tempo de falar um pouco sobre isso, mas eu coloquei como última frase, o próximo é minha finalização, mas assim, procurem ver se não são movimentos, né, que estão paralelos, mas que poderiam se unir para um bem maior. E é isso, obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal, eu vou fazer um fechamento aqui rapidinho da fala dos três, fazer um link aqui com a nossa realidade do campo, como é que vocês vivem isso, como que nós vivemos isso, vivenciamos. Logo depois, nós vamos para o café, 20 minutinhos, e durante o café, vocês já vão pensando nas questões que vocês querem fazer
aos palestrantes. E escrevam, só um minutinho. A Vi está falando aqui meia hora de lanche, tá? Logo depois do lanche, a gente vai voltar. Só um minutinho que eu vou fechar, gente. Olha que bacana. A fala do Dijon, a fala da Laura, a fala da Nayara é a nossa realidade de campo. É o que nós, enquanto designers, trabalhamos com vocês em campo. O Dijon trouxe a identidade brasileira naquele local que não precisa ser de grande destaque. Vocês sempre me perguntam o que é design, como que é, pensando que design é algo inatingível, intocável, e está ali do seu lado, a identidade brasileira. O fazer design no artesanato é olhar para o entorno, é olhar para vocês, olhar para os saberes e trazer todo esse saber para dentro da oficina. Aí vem a Laura e traz todas as questões de valores, de cultura, da nossa história, linkado com a fala do Dijon. Quando eu estou lá no campo com vocês, o que eu falo? Nós não vendemos produto, nós vendemos o quê? Histórias, não é? Aí vem a Nayara e traz a questão da matéria-prima, dos valores da matéria-prima, os saberes, os artefatos. Não é produto, artefatos. Toda essa cadeia fechada de novo. Então, olha que bacana. Quando a gente está em campo, que a gente traz esses valores para vocês, traz esses conceitos para vocês, que não é nada tão diferente. Design não é mágica. Design não é algo inatingível, é estar ali com vocês, junto com vocês, olhando para vocês, com vocês. Não é sem vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos, café, meia horinha. Muito bem, dentro de 30 minutos, às 17h30, a mediadora Mazarelo Carneiro de Miranda retomará, portanto, esta segunda mesa redonda, produção artesanal sustentável, inovações tecnológicas. Pessoal, gostaríamos de lembrar que na entrada do salão tem um livro de presença e todos deverão preenchê-lo, ou seja, coloque seu nome lá, por favor, pois será entregue um certificado aos artesãos no final do congresso. A lista está bem na entrada ali, por favor. Quem não preencheu ainda, preencher essa lista de presença. Vamos ao nosso café.